dá autógrafo? Lógico. Às vezes, sinto como se o tempo parasse e minha vida se desenrolasse na minha frente. Chego até mesmo a escutar os gritos dos companheiros de pelada. Eu era um garoto franzino, magrinho, que passava o dia inteiro com uma bola no pé. Mas, na verdade, o futebol era um sonho distante. Eu me imaginava como Dida, o número 10 do Flamengo da década de 50. Mas tudo era só fantasia, porque meu corpo não era de atleta. Além disso, meu pai não queria me ver no futebol. Afinal, na família já bastavam meus 2 irmãos maiores, jogadores de futebol. Quando eu pisei no gramado do Maracanã pela primeira vez, aos 12 anos de idade, senti que nada iria me deter. Meu sonho era maior. Me deu forças para vencer todas as dificuldades. Depois que minha família viu minha determinação, me deu a maior força e foi uma verdadeira batalha. Alimentação controlada, cuidados com a saúde, horário para acordar e dormir, muito exercício físico, muito treinamento. Mas quando temos um objetivo na vida, fica fácil trocar a vida despreocupada pela disciplina e perseverança. Cigarro, bebida, noite de farra, mais companhias. Nunca deixei que estas coisas ditassem o rumo de minha vida. Eu sempre tive um objetivo. Eu lutei por um destino com unhas e dentes. E acho que venci. Consegui tornar-me um bom jogador de futebol. Fiz muitos gols. Tive muitas alegrias. Realizei meus sonhos. Desde o primeiro gol que marquei no ano de 67 com a camisa do Flamengo, até hoje o futebol é minha paixão. Toda partida, seja nos campeonatos nacionais ou internacionais, ou mesmo nos amistosos, é importante para mim. Nas 3 Copas do Mundo que participei, 78, 82 e 86, defendi com honra a camisa verde e amarela. Mais de uma vez fui escolhido o artilheiro do Brasil. Na Itália, defendi as cores do Udinese com a mesma vontade que lutava pelo Flamengo. Suei a camisa, chorei, me emocionei, mas valeu a pena. O futebol é minha vida. Eu me realizei com ele. Agora, minha preocupação é não deixar o futebol morrer. É ajudar outros meninos que sonham com a torcida gritando por eles. Como em qualquer profissão, a determinação é a base de tudo. Qualquer criança que tenha uma tendência natural pode ser um craque. Basta amar a bola, dedicar-se a ela com disciplina e muita disposição para lutar e vencer.
futebol é uma arte. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo futebol. Entrar em campo é sempre uma grande alegria. Tocar na bola é fantástico. Os músculos se preparam, os olhos só enxergam a bola. Cada lance, muita concentração. Cada pessoa tem o seu jeito especial de tocar na bola. Mas existem algumas manhas dentro do futebol. E cada menino tem de descobrir o seu próprio jeito de jogar. Assim, com a minha experiência, eu gostaria de ajudá-los, contribuir com o futebol. O que eu sempre digo para os meninos do meu time, o Nova Geração, é que o futebol tem 3 pontos fundamentais: o chute, o passe e o domínio. E quem domina essas 3 técnicas tem tudo para se tornar um jogador de futebol. Eu vou mostrar para você agora como acontece uma aula numa escolinha de futebol. Vamos começar falando do chute. Existem várias maneiras de se chutar uma bola. Com a parte interna do pé, com o peito do pé e com a parte externa do pé. Chutando com a parte interna do pé, você vai procurar sempre direcionar a bola. É um chute de precisão. Você escolhe um canto e toca ali. É importante o pé de apoio estar lado a lado com a bola. Esse chute é muito usado nas cobranças de falta e também quando você entra na área para deslocar o goleiro. Porque normalmente o goleiro sai fechando o ângulo. Então a melhor opção é a bola colocada. Existem alguns momentos na partida que não dá nem pra gente pensar. Por quê? Porque tem um adversário contra a gente. Então ele está marcando, quer evitar de qualquer maneira que a gente chute no gol. Então é nesse momento que a gente tem que usar potência, usar força. Por quê? Porque você vem correndo, vem com o adversário, você não pode direcionar muito a bola. Então o que tem que fazer? Bater forte. E o segredo qual é? Usar o peito do pé, endurecer bem o pé para poder chegar na bola e bater forte e tentar desviar do goleiro. Temos também o chute com a parte externa do pé, muito conhecido no meio do futebol como trivela e também como 3 dedos. Ele é muito usado nos lançamentos longos e também nas faltas. Nesse tipo de chute é muito importante o pé de apoio estar bem firme no chão para poder manter o equilíbrio do corpo. Nós tivemos jogadores altamente consagrados que quase que atingiram a perfeição nesse tipo de chute. O passe é um dos fundamentos mais importantes que tem no futebol. O jogador que sabe passar a bola bem tem quase sempre o lugar garantido na equipe. O passe tem que ser preciso e com a velocidade correta, porque o companheiro, ao alcançar a bola no momento exato, ele tem as condições de dar sequência mais rápida na jogada. No passe, assim como no chute, você pode utilizar a parte interna do pé, a parte externa e o peito do pé. Existe o passe curto e o passe longo. No passe curto, deve ser utilizada a parte interna do pé, porque ela dá mais precisão e facilita o companheiro na hora de dar sequência na jogada. No passe longo, tanto podemos tocar a bola com a parte interna como a parte externa do pé. O importante é a gente fazer o passe para o nosso companheiro que vai receber a bola ter facilidade para dar sequência na jogada. Levantou a cabeça, muito boa. Levantou a cabeça, olhou, muito boa. Pegou embaixo da bola. Mas o exercício com descontração para desenvolver o controle da bola é importante nas escolinhas. E, se possível, com motivação direta. Controlar, procurar conhecer o efeito, o toque, a intimidade com a bola é muito importante. É nesse contato sem compromisso que você começa a desenvolver a sua potencialidade. À medida que você se exercita, vai conseguindo brincar mais com a bola, dar passes mais complicados, como, por exemplo, dar um passe ou concluir uma jogada com o calcanhar. Nas 2 hipóteses, existe o fator surpresa e pode ser fatal para o adversário. Quanto mais a gente brinca com a bola, mais familiarizado a gente fica. Então a gente com isso consegue mais domínio. O domínio é essencial. Por quê? Porque hoje em dia o futebol está sendo jogado com muito mais velocidade, a marcação é estreita demais, quase você não tem espaço, então você precisa dominar com rapidez. Qual o segredo?
amortecer bem o impacto da bola e ter um bom equilíbrio. Você com um bom equilíbrio, você domina e já sai para o jogo com facilidade. Então, não importa como você tenha que dominar, pode ser na coxa, no peito, na cabeça, no ombro, até no traseiro, o importante é você dominar a bola. Parte interna do pé, parte externa do pé. Eu acho que você amortecendo bem o impacto, dominou, já tocou, já saiu para o jogo, já deu velocidade na jogada, porque hoje está difícil jogar. Então o domínio é fundamental. O modo básico de dominar a bola é com a parte interna do pé. Com um pouco mais de treinamento, dá para usar a parte externa também. O peito é ideal para quando a bola está no ar. Se a bola cair mais embaixo, a coxa é que se encarrega de dominá-la. Ou então o peito do pé, matando a bola. Se a bola estiver vindo direto sobre o jogador, o jeito é travá-la, isto é, com a sola do pé. Mas quando a bola vem do alto, bom mesmo é dominar com a cabeça. O segredo é ficar na trajetória da bola. Não é fácil, mas com o tempo você pode ficar craque nisto. O futebol tomou conta do mundo. Em toda a cidade, em toda a vila, a gente vê sempre um campo de pelada. É verdade que antes muito mais do que hoje. O importante, porém, é que a magia do futebol continua viva e não pode morrer. Cada uma dessas peladas tem suas normas, mas no fundo o futebol é o mesmo. Seja na regra da FIFA, seja na regra da pelada, a condução de bola, o drible, a cabeçada, dão o tempero ao jogo. É onde cada um deve mostrar toda a sua criatividade. Para conduzir bem uma bola, além da concentração, é importante cuidar dos seguintes pontos. Ficar sempre entre o adversário e a bola para protegê-la e não deixar que a bola se afaste mais do que 1 metro. Caso contrário, você pode perdê-la para outro adversário. Manter uma postura que dê bastante equilíbrio. Não adianta iniciar uma boa jogada, tropeçar e cair. Existe um momento no futebol que a gente tem que encontrar o adversário cara a cara, frente a frente, e a gente tem que ultrapassá-lo. Como? Com o drible. É um momento mágico do futebol, é um momento de beleza, de arte pura, onde a gente tem que criar, colocar toda a nossa habilidade, toda a nossa criatividade para poder ultrapassar aquela barreira que a gente tem pela frente. Existem vários tipos de drible, mas nesse momento, cada um deve botar para fora toda a sua habilidade, toda a sua criatividade. Não importa se para a direita, para a esquerda, por debaixo da perna, um balãozinho. O importante é você ultrapassar o adversário e dar sequência na jogada. Nós, jogadores brasileiros, não tínhamos o costume de usar a cabeçada no futebol. Foi com Pelé, na década de 60, que nós começamos a aprender a cabecear bem e sem medo. A principal dica é manter os olhos bem abertos. Agredir a bola sem medo, movimentando a testa. Uma boa colocação e uma boa antecipação garantem o bom resultado da cabeçada. E, finalmente, é essencial ter impulsão, o que só se consegue com muito treinamento. Mas o principal mesmo, é vocês saberem que não basta ser um bom jogador. É preciso, antes de tudo, ser um atleta. Entender o corpo como um instrumento de trabalho e a bola como a nossa matéria-prima. E o melhor lugar para que um jovem aspirante a craque se transforme num atleta é a escolinha de clubes bem organizados. Na escolinha, o futebol é uma parte muito importante do seu desenvolvimento, mas apenas uma parte. Para o jovem que pretende dedicar-se aos desportos em geral e ao futebol em particular, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro e o massagista serão elementos com quem irá lidar frequentemente, em seus momentos de glória e de tristeza. Cabe ao departamento médico de boa qualidade receber o jovem aspirante a jogador de futebol nos primeiros dias de suas atividades no clube. É feita, então, uma rotina constante de exames clínicos completos, uma avaliação ortopédica e uma pesquisa socioeconômica, estudando-se os fatos ocorridos na vida do jovem que possam ter marcado sua estrutura biológica. São realizados também exames laboratoriais e radiográficos padronizados, além de outros exames especiais.
Os resultados desses exames darão uma ideia das reais condições do jovem e nos permitirão corrigir inúmeros problemas. Por sua própria natureza, o pessoal do departamento médico consegue quase sempre estabelecer com o jovem atleta um tipo de relacionamento caracterizado por muita confiança e carinho. Bem aproveitado, esse relacionamento fará com que o médico e seus auxiliares possam orientar o jovem em todas as suas atividades. Outro aspecto muito importante na área da saúde refere-se ao estado dos dentes. Os dentes são por demais importantes e refletem quase sempre a atenção que o jovem recebeu dos pais e da sociedade. O adolescente, em especial, necessita de um alto grau de atividades de lazer que não podem ser suprimidas impunemente. Por maiores que sejam os sacrifícios e as privações impostas pelo desporto, nunca devemos nos esquecer que a juventude é uma fase ímpar da vida, extremamente curta, que molda o indivíduo para o resto de sua existência. O tipo de trabalho ministrado deve ser determinado com conhecimento da ciência atual e com muito bom senso. A medicina não pode permitir que um lucro momentâneo seja pago com sofrimentos futuros. Acima de tudo, é ao próprio jovem que o médico deve dirigir-se para transmitir-lhe, através de seu conhecimento e de sua experiência, os elementos que poderão ajudá-lo a vencer em sua carreira. É preciso mostrar-lhe a importância da disciplina, do respeito aos princípios de higiene, da boa alimentação e do repouso, assim como dos malefícios causados pelos vícios, capazes de minar sua saúde e arruinar suas carreiras. E o futebol pode abrir as portas do sucesso, da ascensão socioeconômica, da realização pessoal. O jovem que trouxe do berço as qualidades inatas para o futebol deve dedicar-se a ele de corpo e alma, aprimorando sua técnica, cuidando de seu organismo, moldando seu corpo de forma a torná-lo capaz de transformar o homem em ídolo. Esse é um dos exercícios de aquecimento na preparação física. No contexto geral da preparação física para o atleta de futebol, nós dividimos esse contexto em duas fases importantes, como a fase básica e a fase específica. Agora, nessa fase etária, entre os 12 anos, nós geralmente desenvolvemos a parte aeróbica e a parte específica em alguns aspectos mais naturais e mais corretivo, porque está na formação do atleta. É importante que nessa fase se corrija os defeitos, os possíveis defeitos desse atleta, para que não atrapalhe futuramente. O atleta de futebol precisa ter uma correção postural perfeita, sem agredir o seu estilo físico, o seu estilo do futebol. A importância, como nós demonstramos nesse exercício, nós podemos demonstrar em outros exercícios, mostrando a importância dos exercícios nos seus aspectos individuais. Na parte neuromuscular, nós desenvolvemos uma das qualidades que é a mobilidade. Nesse exercício, a mobilidade dos ombros é importante. Observe que o jogador gira com toda a amplitude articular do ombro. Ao mesmo tempo, tem uma parte corretiva, procurando a correção da cifose, dessa corcunda das costas. É importante no futebol que se tenha uma amplitude total do ombro, para não evitar que o ombro fique preso aos movimentos naturais do esporte. Continuando na parte neuromuscular, esse exercício demonstra o desenvolvimento de 3 qualidades físicas, como a impulsão, o equilíbrio e a agilidade, que são muito importantes no contexto geral da preparação física do futebol. Posição 1, essa posição. Posição 2, isso. Posição 1, isso. 1,
e 2, continua, isso, 1 e 2. Esse é um exercício de resistência muscular localizada, resistência abdominal, exclusivamente para a resistência do abdômen, que é muito importante para o centro de gravidade do atleta de futebol. Observe, o movimento tem de ser correto. Posição 1 e posição 2. 1, 2, 3, relaxa, ótimo. Esse é um exercício de flexibilidade que desenvolve o alongamento das musculaturas posterior do corpo, aqui atrás. É importante que essa musculatura seja alongada para dar maior amplitude ao movimento dentro do futebol. As corridas de longa distância e média distância desenvolvem a resistência aeróbica com oxigênio e as corridas de curta distância desenvolvem a resistência anaeróbica sem oxigênio, completando assim a fase básica. Isso no contexto geral do treinamento físico é importante que tenha a sua condição de resistência geral para que o atleta bem condicionado entre na parte técnica bem preparado para iniciar o trabalho técnico. E mais uma coisa, muitos de vocês poderão ser profissionais de futebol amanhã e têm que enfrentar o adversário, a torcida e formar uma imagem junto ao público. Entendam que antes de jogadores profissionais, vocês são cidadãos. Alcançando a projeção, vão servir de exemplo para milhares e milhares de jovens. E esse exemplo tem que ser dado principalmente dentro do campo, obedecendo às leis do jogo, a começar pelo hábito de futebol, autoridade máxima, e as regras do jogo, é claro. Essas regras do jogo são editadas pela FIFA, são fáceis de entender, são 17. Então, por exemplo, a regra 1, ela fala sobre as medidas do campo. A regra 2 fala sobre o peso da bola, fala sobre a circunferência da bola. Já a regra 3 fala sobre o número de jogadores. Cada equipe tem 11 jogadores, é um goleiro e 10 na linha. Sobre o equipamento também, a regra fala. O jogador é obrigado a ter uma camisa numerada, um calção, meia e chuteira. E agora tem que usar caneleira. A regra 5 é uma regra muito importante. É aquilo que o Zico havia falado. É o respeito pela autoridade do árbitro. Vocês não devem reclamar em hipótese nenhuma da marcação do juiz. Por exemplo, se o juiz marcar uma falta contra a equipe de vocês e vocês reclamarem, aí o árbitro vai e mostra o cartão amarelo para vocês, advertindo vocês. E se vocês persistirem na reclamação, aí o árbitro vai e dá um cartão vermelho e expulsa vocês de campo. O início do jogo é aqui do centro do campo. E a saída da bola tem que ser sempre para frente. Toda vez que houver um gol, o jogo é reiniciado dessa forma. E quem dá a saída é sempre o time que sofre o gol. Outra lei muito importante é a lei do impedimento. Toda vez que houver um passe e o jogador atacante só tiver um adversário entre ele e a linha de fundo, ele estará em impedimento. Mas tem que prestar atenção no momento do passe. Impedimento. Outra lei importante é a regra 12, que fala das faltas. Por exemplo, nós vamos mostrar aqui algumas faltas mais comuns. Nenhum jogador poderá usar a mão ou o braço. Se isso acontecer, é tiro indireto. Outra falta muito comum com o uso dos braços é o de empurrar o adversário. No futebol, o uso do corpo é muito importante. Todavia, em alguns casos, usa-se o corpo de forma ilegal, como, por exemplo, pular sobre o adversário. A falta mais frequente com o uso das pernas é de calçar o adversário. Uma das faltas mais condenáveis no futebol é a falta por detrás. É quando um jogador vai com ela dominada e seu adversário, por detrás, lhe faz uma falta grave. Se alguma daquelas faltas mostradas anteriormente, ou as outras contidas na regra 12, acontecerem dentro da grande área, o árbitro marcará um pênalti. E a execução desse pênalti, algumas regras
terão que ser observadas, como, por exemplo, a posição do goleiro. Ele terá que estar com os 2 pés sobre a linha de meta. E todos os jogadores, exceto o batedor do pênalti, terão que ficar fora da grande área e fora da meia-lua. O futebol é um jogo onde tudo pode acontecer. Ganhar ou perder é uma contingência do esporte. Todavia, uma das condições principais é conhecer as regras desse jogo. Porque quem pratica o futebol conhecendo as regras sempre leva vantagem. Por isso é que eu aconselho a todos os jovens que conheçam as regras, respeitem a autoridade do árbitro, porque assim terão melhores vitórias. O perfeito domínio, o passe e o chute fazem o jogador de futebol. E quando a isso ele acrescenta a criatividade, surge então o craque. Surgem os lances que se eternizam pela genialidade com que são executados. Lances que levam a marca de Nelinho, Sócrates, de Falcão, de Júnior, de Rivelino, de Cláudio Adão, de Roberto, de Maradona, de Platini, e de Pelé. O ritual sagrado e cerimonioso da preparação do atleta transforma o homem num deus, preparando-se para a grande cerimônia. Cada peça colocada carrega junto uma magia, um verdadeiro talismã contra a má sorte. Músculos fortalecidos e ágeis, pernas velozes e incansáveis, horas e horas de obstinação e sacrifícios moldaram esta máquina tão perfeita. Mas esta máquina tão equilibrada é comandada pela emoção. E à medida que a grande hora se aproxima, a pulsação sobe. O coração parece que vai sair pela boca. O campo, entrevisto do túnel, provoca um arrepio de frio ou de medo. Quem sabe? A tensão sobe ao máximo à medida que as bandeiras tremulam e o som da torcida é um coro único. Hinos de amor, hinos de guerra, hinos de loucura. Inteligência, bravura, espírito de competição. É preciso ter a vocação do gol. O corpo perde a noção de espaço. O equilíbrio se transforma em desespero. Correr para estar em vários locais ao mesmo tempo. Conhecer a linguagem da rede. Despertar nela o desejo de receber a bola. Perceber o momento exato e fazê-la vibrar sob o impacto relâmpago e furioso da bola. É uma questão de vida ou de morte.
Perder é morrer um pouco. É preciso lutar, usar todas as forças e energias, voltar a razão e a alma para um só objetivo: levar o time à vitória. Momento de glória, explode a torcida, festa da raça. Arte e talento são temperos pra vencer. Muito trabalho e luta tem que se ter pra provar o sabor da vitória. Brasil, emoção e futebol. Nossos ídolos brilham como o sol, incendiando os nossos corações. Brasil, emoção e futebol. Nossos ídolos brilham como o sol nos campos constelações. Agora quem nos comanda é a emoção. Fala fundo ao coração, o futebol. Glória, explode a torcida, festa da raça. Arte e talento são temperos pra vencer. Muito trabalho e luta tem que se ter pra provar o sabor da vitória. Brasil, emoção e futebol.